Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais uma das nossas reuniões. Conforme anunciado na reunião passada, hoje, sendo o quinto domingo do mês, nós temos uma reunião especial. Então, um pouco diferente na programação, escolhemos trazer alguns enfoques da mãe sobre aspectos da vida do yoga, no sentido de termos, uma vez mais, a evidência de como o que ela disse é absolutamente concordante, harmonioso, coerente com a visão de Sri Aurobindo. Então, faremos um enfoque em 3 momentos. Começaremos com Ariamani, que nos traz também um aspecto bem pouco, no Brasil, praticamente desconhecido da obra de Sri Aurobindo, que é a produção de peças teatrais. Ele escreveu algumas peças e veremos pela pequena amostra de hoje o quanto o que ele produziu nesta área é do mesmo nível, da mesma excelência de tudo que ele produziu nas outras áreas da poesia, do pensamento filosófico, enfim. Então, passo a palavra a Ariamani, que vai nos fazer a introdução a esta obra, essa primeira parte. Então, como o Ricardo falou, esse é um aspecto da obra de Sri Aurobindo que é muito pouco conhecida, não só no Brasil, mas um pouco em todo lugar. É o trabalho, digamos, a criação teatral de Sri Aurobindo, que durou pouco tempo, alguns anos, no começo do século passado, e Sri Aurobindo escreveu 5 peças de teatro completas e deixou várias peças incompletas, que ele começou em diferentes temas e não concluiu. Dessas 5, 2 têm um aspecto, eu diria, histórico e evolutivo. E uma é Perseus, o Libertador, e a outra é Eric. Então, Perseus, o Libertador, foi a única peça que Sri Aurobindo reviu e foi publicada enquanto ele estava no seu corpo. E é a lenda de Perseus, quer dizer, é um personagem conhecido, né? Um herói da mitologia grega. E o período onde Sri Aurobindo situa a história era um período, digamos, onde as religiões, ou a religião, no caso, eram ainda muito bárbaras, muito primitivas, com sacrifícios humanos e tal. E essa história se passa, digamos, na Síria. Então, Sri Aurobindo, ele pega certos elementos, digamos, históricos, certos personagens, assim, que podem ser conhecidos, né, populares, como Perseus e Atenas e tal. E ele dá um enfoque, que ele tem uma visão dele de como enquadrar, né, de como dar um sentido evolutivo a esses personagens e a esse momento histórico. Então, como eu disse antes, ela se passa na Síria, sob a influência grega, da cultura grega. E o que nós vamos ler daqui a pouco é o prólogo dessa história de Perseus. Eu não vou contar a história, é muito longa, mas assim, quem tiver possibilidade pode ler. É uma história muito fascinante, né? E muito, muito incrível. E a gente escolheu me veio essa passagem porque a mãe fala exatamente sobre essa experiência, sobre essa passagem e uma experiência que ela teve, que ela viveu. Então, eu vou ler aqui na agenda essa experiência dela. Como nós falamos já outras vezes,
essa coisa de como o divino, ou a mãe divina, ou a manifestação, a força, se manifesta ao longo da história para acelerar, para ajudar a humanidade a dar esse passo evolutivo. Sem essa ajuda, a natureza continuaria sempre, né? Então, iria um caminho natural e talvez acontecesse, talvez não. Mas, no caso, quando o divino se manifesta, naquilo que nós chamamos o avatar, ou o vibhuti, ou manifestações menores, há sempre com que essa presença de um ser divino, maior ou menor, digamos, totalidade, ele acompanha esse momento histórico e ajuda essa passagem. Então, no caso aqui, eu vou ler para vocês essa passagem da agenda, é curta, em 2 momentos. Então, essa passagem que eu me refiro aqui é do dia 23 de junho de 1962. Então, eu chamo a atenção que 1962 foi um ano, se não estou enganada, onde assim como que era o auge da Guerra Fria, né, entre o Ocidente, a Rússia, etc. Então, houve assim muitas experiências nucleares, quer dizer, essa manifestação de forças, né, atômicas e poderosas, e era muito marcante nesse período. Então, esse ano, onde a mãe... É a mesma época onde ela tem essa experiência sobre as vibrações de amor, as pulsações de amor que nós lemos a última vez. Então, é esse mesmo período, esse mesmo ano. É a agenda número 3, né, de 1962. Então, ela diz, há um dia ou dois, um ou 2 dias, não me lembro mais, eu tive uma experiência que veio sem que eu pense, sem querer, nada. Eu caminhava ou fazia alguma coisa e, de repente, eu me tornei, ou eu via, um grande ser, todo branco, com uma espécie de alabarda. Alabarda é um instrumento de luta, não chega a ser uma lança, mas é uma coisa que tem uma ponta, é uma arma. Então, essa figura, esse ser, tinha uma espécie de alabarda na mão, e a expressão de uma vontade, e a mãe faz um gesto como de ferro, uma vontade, e como se ela dizia ao mundo, esse ser dizia ao mundo, basta de tergiversar, basta de andar pelo lado das coisas, agora é o tempo, é preciso que se faça. E era um ser muito grande, muito calmo, muito poderoso, mas sem violência, naturalmente, mas irredutível, que insistia, né? Basta de esperar, basta de tergiversar, basta de hesitar. É o tempo agora. E isso durou muito tempo, a mãe continua. E isso não se movia, essa imagem. No sentido que tudo podia acontecer, quer dizer, a mãe ela continuava fazendo suas coisas e essa imagem estava aí, como se na fronteira do mundo terrestre e como uma declaração do Supremo, um grande ser, todo branco, luminoso, cintilante. E com essa espécie de alabarda, e assim, com um ar muito determinado, não hesitar mais, é o tempo. Bom, ela continua mais adiante, e aí descreve mais uma vez esse ser. Então, ela diz que era um estado dela, da mãe,
continha como uma parte do ser vital da mãe. Ela diz: mas esse ser, esse grande ser branco que eu vi outro dia, não era um ser de origem humana. Não tinha sido formado em uma vida humana. Era um ser que se havia encarnado. E foi um daqueles que presidiram a formação presente do ser atual dela, da mãe. Eu encontrei em uma das peças de teatro de Chororobindo uma boa descrição, uma muito boa descrição, quando ele fala da deusa Atenas. Em Perseus era de Deus, eu creio. Não me lembro bem. Mas ela tem essa espécie de... ela busca a palavra como uma calma, que é todo-poderosa, com uma autoridade. E é uma calma que é poderosa, desculpa, com uma autoridade, sim, é em Perseus, quando ela aparece ao deus do mar e que o obriga a entrar no seu domínio. Lá é uma descrição que se aplica muito bem a esse ser. Então, como nós falamos de várias vezes, né, justamente como eu disse, dessas encarnações diferentes, então, digamos, nesse trabalho específico, né, de Chororobindo, então Chororobindo justamente ele identifica esses personagens e ele cria, né, a história em torno desses personagens. E toda a história de Perseus, dessa peça de teatro, é sobre esse conflito entre o passado e essa nova religião. Quer dizer, era ainda um momento que as pessoas necessitavam uma religião. Então, houve, digamos, essa religião primitiva, bárbara, necessitava ser transformada, né? Quer dizer, ser transformada numa coisa mais humana, mais espiritual, digamos, né? Quer dizer, com uma presença mais feminina, porque era uma religião muito, muito masculina, muito patriarcal e que justamente não correspondia mais aos tempos que tinham que vir, né? Aos tempos que estavam já querendo, buscando uma outra coisa. Então, na história, isso se desdobra e há personagens assim muito incríveis, como o sacerdote desse Deus que tem um templo, né? Então, na história, os náufragos, quem naufragava na costa, digamos, dessa região da Síria, eram levados a esse templo e eram sacrificados. Então, a história se passa nesse período e então nós vamos, assim, ler, nós vamos ler um pouco, nós vamos ler esse prólogo, que não é longo, e Rosane, ela organizou, ela orquestrou um pouco, e vamos distribuir um pouco quem vai ler as coisas, que não tem muitos, não tem muitos personagens, né, mas alguns, então a Rosane, ela identificou alguns, e nós não ensaiamos nada. Então, vai ser muito espontânea a nossa leitura. E depois nós podemos... eu gostaria de falar ainda um pouco sobre esse específico texto.
o oceano em tumulto e o céu em tempestade. Atena aparece nos céus com relâmpagos brincando sobre sua cabeça e sob seus pés. Erro das águas, fugindo pelo mundo, vasto oceano, chama tuas ondas vorazes que avançam, com narinas azuis ferozes, vibrando por vítimas, de volta aos teus pés. Acalma teus vagalhões impacientes ao meu comando divino e faz minha vontade. Quem és tu que impões teu sereno comando às águas indomáveis? Quem és? Eu sou Palas. O que queres? Pois não podemos te resistir. Nossos corações clamorosos silenciam em terror aos teus pés de mármore. Despertai vosso terrível Poseidon. Dizei-lhe de levantar-se e vir diante de mim. Deixa tua voz irresistível despertá-lo, pois o mar está silencioso. Apresenta-te, ilimitável Poseidon. Deixa teus cabelos azuis e gotejantes se misturarem com a espuma emergindo na luz. Poseidon aparece sobre as águas. Que voz serena me obriga a sair de minha almofada de rochas empilhadas no solo das enormes profundezas. Uma brancura, pureza e uma força está nos céus. Como és branca e bela e calma, e contudo vestida em tumulto. O céu acima de ti treme golpeado por relâmpagos, deusa, e o mar foge de teus medonhos pés tranquilos. Tua calma me perturba. Quem és tu, habitante da luz? Eu sou Atena. Virgem formidável em beleza, perturbadora do mundo antigo. Sempre buscaste escravizar ao homem o eterno universo. E nossas imensas moções que sacodem as montanhas e erguem os mares, tu, com as visões rápidas de teu cérebro, reprimirias e conterias. A mim, o Onipotente, criou a partir de seu ser para guiar e disciplinar o espírito
imortal do homem, até que alcance o comando e a magnífica mestria de todo o seu mundo exterior. O que queres de mim? Os poderes da terra beijaram meus pés em profunda submissão, e eles me apresentam tributos, azeitonas e cereais, e todas as árvores frutíferas, e prata dos ventres das colinas, mármore e minério de ferro. O fogo é meu servo, mas tu, Poseidon, com teus deuses semelhantes e as asas selvagens do ar, resistem a mim. Eu vim para pôr meus pés sobre tuas madeixas azuis, ó sacudidor dos penhascos, adora tua soberana. A anarquia dos enormes mares é minha, ó terrível Atena. Eu governo seus vagalhões com o sinal da minha cabeça. Os pés fracos do homem aí não deixam traços, e tampouco o seu destino tem poder sobre as ondas inconstantes. Tu os separaste com tuas imensidades ilimitáveis, quem eu fundirei em um, mas eu o guiarei sobre tuas águas, tu, selvagem trovejante, empurrando teus cumes em árvores frágeis, escavadas. Ele terá confiança em mim e desafiará o oceano incomensurável até que o oeste se misture com a Índia e alcance as ilhas do norte, que vivem sob minha brilhante égide dançante, fartas de neve. Ele avançará armado com um fogo clamoroso sobre as águas raivosas, quando a baleia está atordoada entre duas ondas e destruirá seu inimigo em meio aos trovões. Portanto, eu te ordeno, ó azul forte, Poseidon, não reduzir teus selvagens tumultos, antes à marcha dele te oponhas, pois, por meio dos choques, das dificuldades e da morte, o homem alcançará sua divindade. O que então desejas tu, Atena? Naquela costa inóspita, mais além, mercadores do leste, aventurando-se longe, ou aqueles que partem de Tiro com vistas a ganhos no Atlântico, pelo teu tridente, são ferozmente lançados sobre as rochas recortadas, e quem escapa, os alegres e selvagens sírios em seus altares massacram horrivelmente para te propiciarem. Moloch, Poseidon, das costas sírias, Dagon de Gaza, senhor de muitos nomes,
e muitas naturezas, muitas formas de poder, que governas da Filistia até o norte, um terror e uma aflição. Ó Rei de ferro, desiste de sangue, contenta-te com oferendas mais gentis e deixa os homens viverem. Olha, Atena, minhas águas, vê como erguem seus cumes brancos de espuma, lançando-se de céu a céu em rápidos tumultos. Admira a força delas, admira sua rapidez estrondosa, com cascos verdes e brancas jubas, calcando aos pés, elas avançam. Minhas vozes poderosas enchem o mundo, Atenas. Devo permitir que os grandes mares anárquicos se tornem uma estrada e o oceano imperioso um comércio de mercadorias? Devem as quilhas frágeis e teus efêmeros mortais talhar o seu dorso com sulcos abjetos e almas insignificantes de homens triunfando, domar o mar ilimitável? Eu não sou como os suaves deuses posteriores, mas como aqueles do mundo mais antigo. Lemúria e a velha Atlântida construíram para mim altares carmesins, e minhas enormes narinas guardam esse odor de sangue pelo qual elas lidam. Retorna aos teus céus, Palas Atena, eu às minhas profundezas. Arremessa, então, tuas vagas contra a minha égide na batalha. Não penses esconder-te em teus oceanos profundos, pois eu retirarei as águas do mundo e te deixarei desnudo à luz. Virgem terrível, eu não guerrearei contigo, arma potente. Então, envia o teu campeão para encontrar meu campeão e deixemos o conflito deles governar o nosso Poseidon. Quem é teu campeão? Perseus, o filho do Olimpiano, que Danae, filha de Acrísios, concebeu em sua forte torre de bronze. Pelo ouro celestial, banhou-se e adormeceu. Dessa chuva brilhante, ele é a bela descendência. Aquele que será parricida, mas as presas do meu monstro marinho e sua respiração de chamas evitarão esse crime. Adeus, Atena. Adeus, até que eu calque meus pés sobre tua enorme madeixa azul e acrescente teu oceano ao meu império crescente. Poseidon desaparece no mar. Ele mergulha nas profundezas e, com estardalhaço, as estrondosas águas divididas encontram-se acima de sua pavorosa cabeça. Tu voas, Perseus, das neves do norte para essa bela terra ensolarada, não sabendo na noite em que direção tu fostes. Mas a aurora chega e na distante orla da terra o sol redondo se ergue, assim como tu te erguerás em Síria, e tua rósea Andrômeda, algo
de luz. Rejubila-te, tu, famoso herói. Alegra-te do amor, alegra-te da vida, cujo peito abriga a força tranquila da pura Atena. Ela desaparece na luz. Segundo a história, Poseidon seria um daqueles deuses caídos. Cherubim, lembra que nós falamos da última vez os tipos diferentes de azura, né? Então, porque ele retorna ao Olimpo depois, Poseidon, quer dizer, ele retorna à sua estatura de deus olímpico, porque na última página da história da peça, Perseus fala e diz: não temam Poseidon, esse forte deus está livre. Ele se retirou de sua própria escuridão. Agora, ele é mais uma vez o seu ser maior nas alturas do Olimpo. E ele continua, então eu vou ler só a parte final, onde Perseus diz: mas as forças cegas inferiores ainda têm poder. E a ascensão é lenta e o tempo é longo. Contudo, a verdade crescerá e a harmonia aumentará. O dia virá quando o ser humano se sentirá próximo, digamos, todos os seres, né, se sentirão próximos e unidos. Enquanto esperamos um passo a mais, como que já ganhamos. Assim, pouco a pouco, a terra se abrirá aos céus, até que a sua alma desperte a luz. Então, toda a história conclui com essa fala de Perseus. Então, se vocês quiserem saber mais, podem até consultar, assim, ler um pouco mais sobre a mitologia grega, porque houve realmente, segundo a mitologia, houve realmente um conflito entre Poseidon e Atenas, uma crise de poder. E percebo que são personagens realmente que fazem parte da grande história, né, mitológica grega. E é interessante ver esses aspectos, né, porque a descrição que a mãe faz desse ser que ela viu, e como Sri Aurobindo introduz, né, Atena como um aspecto da Shakti divina,
que vem justamente liberar, né? Vem trazer uma coisa nova, um novo espaço, uma nova respiração à humanidade. Eu espero que tenha sido claro, digamos, mesmo na leitura, como esse conflito, como ela realmente é a energia transformadora, e como ele, o Poseidon, como ele não vê o ser humano, né, com os seus barquinhos, né, as suas naves pequenas e a sua presença no mar, que não era possível, não era possível. E ela diz, não, com a minha proteção eles vão, né, atravessar os mares. Então, assim, é muito marcante isso, né, como essas coisas que mantêm o passado e que não querem mudar. E as forças do futuro. Quer dizer, são coisas que nós vivemos, né, agora mesmo, estamos vivendo esse momento, né, como forças do passado, que não querem que o futuro aconteça, mas que o futuro vai acontecer de qualquer modo. Na sequência, a gente combinou de trazer alguns textos da Agenda da Mãe. É uma compilação feita por uma pessoa em Auroville, uma compilação de umas 500 páginas, mais ou menos, sobre o yoga integral. Então, eu vou projetar aqui, compartilhar a tela, né? O título do livro, ele só tem em inglês, né? É o Processo do Yoga Integral, que é, então, uma compilação dos textos da mãe, e no final tem uma coletânea também de textos de Sri Aurobindo falando sobre a tripla transformação. Esses eu não trouxe hoje aqui. Não sei pronunciar o nome, mas deve ser Paulette Radnag. É uma publicação de 2018 de Auroville. São coletâneas, então, de textos da Agenda da Mãe. Assim como dissemos que por detrás de cada tipo de animal há um tipo de espírito, também por detrás de cada tipo de homem há um tipo desse espírito. É isso o que eu chamo tipo de alma. E é esse tipo de alma que pode progredir, mas que é indestrutível. O tipo de alma corresponde individualmente ou em grupo ao Dharma das coisas. Algumas vezes é também chamado de verdade das coisas de cada coisa. Coloca aqui, nos nossos termos populares, né, que cada um é cada um. Cada um tem um tipo de personalidade, um tipo de apresentação, um tipo físico e um tipo de alma também. Essa alma diferente em cada um de nós é o que vai progredir. E ela coloca também essa questão de alma grupal, alma de grupo. Eu penso assim que aqui nesse grupo, as pessoas que estão permanentemente acompanhando e aquelas que vêm de vez em quando, a gente já formou nesses 8 encontros, 9 como hoje, né, uma alma de grupo que está caminhando junto, como que catalisando assim a energia, a vibração de Sri Aurobindo. E essa alma de grupo é muito mais poderosa que a alma individual. Eu penso nisso assim como uma coisa importante. É um trecho de 1953. Eu conheci um velho sábio que costumava comparar os homens a minerais, que são mais ou menos brutos, mais ou menos ricos, mas todos contendo ouro. Deixe esse minério passar pelas chamas purificadoras da espiritualização e no fundo do cadinho
surgirá um lingote que pode ser mais, pode ser menos pesado, mas sempre será de puro ouro. Quer dizer, trazendo aqui que todos, independente de qualquer coisa, tem esse ouro fundo. Mas esse ouro está como que recoberto por esse mineral bruto, pela pedra bruta. Às vezes até dando a impressão que é o contrário desse ouro. E que, pela espiritualização, esse ouro pode se manifestar. Ela fala aqui das chamas purificadoras da espiritualização. Agora, eu sempre gosto de lembrar da lição da Gita, né? A Gita traz a possibilidade das chamas do lança-chamas também. Eu acho que Sri Aurobindo, só fazendo uma observação, talvez seja o único mestre espiritual que diz que, em determinadas situações, a violência pode ser justificada. A Gita traz isso também, né? A mensagem, uma das mensagens de Krishna para Arjuna é que ele tem que ir lá e lutar. É o dharma dele. Ele tem que fazer aquilo que ele deve fazer. Então, essa questão de que todo mundo tem o ouro puro dentro não significa uma passividade frente às distorções. Nós temos, portanto, que buscar libertar dessa matriz o puro ouro que está dentro de nós. Aí ela volta para o trabalho conosco mesmo, né? Nós temos que libertar o ouro que está dentro de nós, não libertar o ouro que está dentro do outro. E aí me vem a imagem da flor, né? Do botão desabrochando. Não adianta você ir lá e puxar as pétalas, você vai matar a flor. Ou o ovo que está chocando. Não adianta você quebrar a casca do ovo para tentar acelerar o nascimento ali. Você vai matar o ser que está sendo formado ali. Agora, o que você pode fazer é criar as condições para que isso aconteça. Você pode trazer o calor para o ovo, a chocadeira, ou a água, ou o ambiente apropriado para o botão, para que esse botão desabroche, mas nunca ir lá e tentar acelerar esse processo à força. Ela traz aqui que a gente deve libertar o nosso ouro que está dentro de nós. Esse é o trabalho principal. E muitos métodos têm sido recomendados para isso? Quer dizer, quantos métodos de desenvolvimento espiritual não existem por aí? Muitos e diversos. E aí a gente faz associação do tipo de método com o tipo de alma. Cada um se identifica mais com um método e com o outro, e isso está certo. Não existe um método melhor, um método pior. Existe um método que é aquele que você se identifica, aquele que te move, aquele que funciona para você. Eles são excelentes, todos eles são excelentes, mas cada um deles se aplica a uma categoria especial de mentalidade e caráter, e cada indivíduo tem que encontrar aquele que melhor se adequa ao seu temperamento. Quer dizer, não existe um método melhor que o outro, existe um método melhor para você. Na verdade, cada um encontra apenas o que deseja encontrar no divino. Sri Aurobindo disse isso de outra forma. Ele disse: não estou reproduzindo exatamente as mesmas palavras, aliás, isso é a mãe falando. Não estou reproduzindo exatamente as mesmas palavras, apenas a ideia. O que você espera do divino é o que você encontra no divino. O que você deseja do divino é o que você alcança no divino. Ele terá para você o aspecto que você espera ou deseja. Tem uma passagem de Sri Aurobindo falando sobre o que acontece, né, depois do processo da morte, que a pessoa pode criar uma visão de paraíso, uma fé, uma construção mental de paraíso, e quando ela passa para o outro lado, ela vive por um tempo nessa construção mental de paraíso que ela criou. Isso pode acontecer.
E depois isso se dissolve, e aí os processos naturais, vamos dizer assim, eles vão ocorrendo. Aqui, eu vejo assim uma coisa parecida. Se você imagina que o divino é amor, você encontra o amor no divino. Se você projeta o divino como conhecimento, como luz, você vai encontrar a luz. Só que o divino é tudo isso e muito mais. Essa manifestação do divino é sempre adaptada à receptividade e capacidade de cada um. Eles podem ter um contato real, essencial, mas esse contato é limitado pelas próprias capacidades de receber e de aproximar-se. É apenas se você for capaz de ir além de todos os limites que você pode encontrar inteiramente o divino como ele é totalmente. Ela se refere aos caminhos, diferentes caminhos de libertação, né, de aproximação ao divino. Você pode se aproximar por um lado, por um outro, alcançar ou conseguir um contato com esse divino em um ponto ou em outro. Mas é só um ponto. Se você for capaz de ir além de todos esses limites ou limitações autoimpostas, é que você pode encontrar o divino na sua totalidade. E essa capacidade para contato é talvez o que constitui a verdadeira hierarquia de seres. Pois cada um traz dentro de si o divino. E, portanto, cada um tem a possibilidade de se unir com o divino. Essa possibilidade é a mesma em todos. Mas, de acordo com a capacidade de cada um, de fato, de acordo com sua posição na hierarquia divina, essa aproximação será mais ou será menos parcial ou total. Ela começa aqui, esse texto continua, né, um texto longo, relativamente longo, colocando a questão dos caminhos de yoga ou de espiritualidade ou de aproximação ao divino. Cada um se aproxima por um lado. Todos podem chegar a esse contato com o divino. Essa possibilidade de contato com o divino é a mesma em todos os caminhos, de acordo com a capacidade de cada um, claro. Mas ela começa a colocar, a partir desse ponto, uma hierarquia divina, em relação a uma aproximação parcial ou total, uma aproximação em um ponto ou em vários pontos. Quer dizer, essa hierarquia de caminhos não está no caminho. Não existe um caminho melhor, um caminho pior, um caminho menos, um caminho mais, mas sim um caminho que leva a uma aproximação mais parcial ou menos total, e um caminho que leva a uma aproximação menos parcial e mais total. Poder-se-ia dizer, embora essas palavras deformem muito as coisas, e aí ela faz esse alerta, porque a gente lê isso com a mente, e nossa mente traz isso e associa com nossa experiência aqui, e isso pode deformar muito o que ela está dizendo. Então, embora essas palavras deformem muito as coisas, que a qualidade da aproximação é a mesma em cada ser, em cada caminho. Mas a quantidade, a totalidade, é muito diferente. É muito difícil explicar em palavras, mas se fosse possível assim dizer, o ponto no qual você está identificado com o divino é perfeito em si próprio. Quer dizer, a identificação é perfeita em si própria, nesse ponto. Mas o número de pontos nos quais você está identificado difere imediatamente. E aqui eu lembro dos vários caminhos de aproximação ao divino, que pega um ponto de contato, o Bhakti Yoga, pega um ponto de contato, que é a devoção, o coração, e se aproxima ao divino nesse ponto. E consegue essa aproximação, essa unidade, mas é nesse ponto. Sri Aurobindo, na síntese, ele fala que cada um dos caminhos da Gita, né, dos 3 yogas,
se seguido com abertura e amplitude, ele vai abraçando os outros caminhos, ele vai trazendo os outros caminhos para dentro dele. Então, uma aproximação pelo coração, o Bhakti Yoga, pode trazer o conhecimento e pode resultar em ação. Mas se você segue focado, fechado num único ponto, a aproximação ela pode ser mais rápida. Essa identificação pode chegar mais rápido. Mas você só se identifica, então, em um ponto. Os outros pontos, eles ficam deixados de lado. E isso é muito marcante na diferença entre os caminhos seguidos para se aproximar do divino. Usualmente, as pessoas colocam limites. Eles limitam a si próprios, excluindo tudo o que não é exatamente o caminho que eles escolheram. Pois isso é muito mais fácil. E eles vão muito mais rápido, relativamente. Mas se, ao invés de seguir um caminho, você vai em frente em uma espécie de movimento que poderia ser chamado de esférico. Você expande em todas as direções, onde tudo é incluído, que toma em tudo a possibilidade de se aproximar ao divino. Naturalmente, o resultado é muito mais completo. E é isso que Sri Aurobindo chama de yoga integral. Essa aproximação ao divino esférica, em todas as direções, em todos os pontos de contato. Mas o progresso é muito mais difícil e muito mais lento. Mas aquele que segue apenas um caminho, quando ele alcança sua meta, quer dizer, quando ele se torna identificado com o divino, sua identificação é perfeita em si própria. Quer dizer, é realmente uma identificação com o divino. Mas ela é parcial. Ela é perfeita e parcial ao mesmo tempo. E aí aquele alerta, isso pode distorcer muito a nossa compreensão, nós temos que tomar muito cuidado com isso que ela está dizendo, para não correr o risco de ter uma visão errada do que ela está dizendo. Isso é muito difícil de explicar, mas é um fato. Ele está realmente identificado com o divino e encontrou o divino. Ele está identificado com o divino, mas em um ponto. E assim, aquele que é capaz de se identificar em sua totalidade com o divino está necessariamente, do ponto de vista da realização universal, em um nível muito mais alto da hierarquia que aquele que pode realizá-lo em um único ponto. Aí, de novo, cuidado para a gente não olhar isso de uma forma mental parcial. Esse é o verdadeiro significado da hierarquia espiritual. É por isso que há uma organização hierárquica espiritual inteira, completa. De outro modo, não haveria base, pois a partir do minuto em que você toca o divino, você toca-o perfeitamente. O ponto no qual você o toca é perfeito em si próprio. E deste ponto de vista, todos os que estão unidos com o divino são igualmente perfeitos em sua união, mas não igualmente completos, se assim eu pudesse dizer. Esse texto todo, então, é da Agenda 1956. Um outro texto. Cada um deve seguir seu caminho conforme sua própria natureza. E sempre há uma preferência por este modo em vez de um outro modo. Como nós lemos em uma de nossas aulas recentes, para aquele que segue o caminho da ação, é muito mais difícil sentir que a personalidade humana não existe e que apenas a força divina trabalha. Para aquele que segue o caminho do conhecimento,
Isso é relativamente muito fácil. É algo que a pessoa descobre quase imediatamente. Quer dizer, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua preferência, para cada um é uma coisa ou outra que funciona melhor. O que ela acabou de dizer lá atrás é que se você segue um caminho esférico e se esforça em todas as direções, mesmo aquelas que não são fáceis para você, isso é mais difícil, é mais lento, mas é mais completo. E é a proposta do yoga integral. E aqui ela coloca esse exemplo do caminho da ação com o caminho do conhecimento e essa percepção de que a personalidade humana, o ego, ele não tem uma existência real concreta. É a força divina que trabalha. Embora, no caminho da ação, uma realização leve a essa percepção de você ser como que um instrumento de ação na matéria de uma força que está acima e dentro de você. Não é você que está agindo. Não se pode estabelecer uma regra geral para a ordem de importância dos caminhos. Esta é uma questão exclusivamente pessoal. E há um tempo em que se compreende isso muito bem. É visível que não há dois caminhos que são semelhantes. Dois caminhos não podem ser semelhantes. E que cada homem, cada pessoa, segue seu próprio caminho. E que esta é a verdade do seu ser. É possível, se olharmos de uma altura suficientemente elevada, ver a diferença na velocidade de avanço. Mas isso nem sempre se revela por sinais exteriores. E pode-se dizer um pouco bem-humoradamente que nem sempre o mais sábio é o que avança mais rápido. Aqui, a gente pode ver isso mesmo entre aqueles que seguem o yoga integral de Sri Aurobindo. É uma coisa tão grande, tão complexa, tão cheia de possibilidades, que mesmo aqueles que se dedicam a isso, que se entregam totalmente à mãe Sri Aurobindo, cada um tem o seu próprio caminho trilhado dentro do yoga integral. Porque não existem dois caminhos iguais. Eles podem até ser próximos, semelhantes, mas cada um segue o seu próprio caminho, mesmo dentro de qualquer outra linha, né? Não precisa nem ser yoga integral. Se você vê outras linhas de trabalho e for olhar de uma altura suficientemente elevada ou de uma perspectiva mais profunda, cada um, na verdade, embora seguindo um único caminho, cada um tem o seu caminho individual. Cada um é cada um. E no yoga integral isso é explícito e é colocado como a mãe coloca. Não existe dois caminhos iguais. Cada um segue o seu próprio caminho, que é a verdade do seu ser, que o seu tipo de alma leva a ele. E depois de tudo, todas as maneiras de ser do divino, todas as formas de ser na manifestação, são necessariamente para expressar o divino. É esta manifestação como um todo, em sua totalidade, que progride em direção a uma perfeição crescente, infinita e eterna. Não é cada elemento separado individualmente, é tudo conjuntamente, como uma expressão coletiva e total da verdade divina. Tudo isso está se movendo para frente, constantemente, eternamente, em direção a uma perfeição maior. O universo de amanhã será necessariamente mais divino, se for possível assim dizer, que o universo de ontem. E aquele de ontem era mais divino do que aquele que o precedeu. Então, colocando aqui que, embora a gente perceba no mundo movimentos de avanço e de retrocesso, movimentos individuais ou coletivos de retrocesso, Sri Aurobindo coloca isso também em cartas,
que, às vezes, a evolução parece que anda para trás, parece que regride. Mas se ela regride, é como uma onda do mar. Ela só regride para voltar de novo com mais força. E o todo da manifestação, numa perspectiva mais ampla, está evoluindo em direção a uma perfeição maior. Embora haja esses movimentos de retrocesso, tanto num nível individual, pessoal, num nível coletivo pequeno, num nível coletivo maior, e às vezes até num nível coletivo mundial, como a Idade Média, por exemplo, né? Aparentemente foi um retrocesso em relação à cultura grega, por exemplo, cultura egípcia. Parece que houve um retrocesso, uma retração, mas depois que explodiu na Renascença de uma forma assim que, assim, muito grande. E assim, poderia ser dito que o divino, em sua expressão de si próprio, está em progresso perpétuo em direção a uma manifestação mais e mais perfeita, mais e mais divina. E neste caso, cada elemento tem apenas que manifestar o tão perfeitamente quanto possível sua própria lei. O que ele deveria ser no todo, de modo a fazer o melhor daquilo que deveria ser feito. É, então, uma descoberta desta verdade de cada ser consciente e iluminada, quase se pode dizer desinteressada, que é a primeira e mais importante necessidade. Quer dizer, a nossa contribuição para a evolução divina na matéria é a gente trabalhar em si mesmo, fazer da maneira mais perfeita aquilo que a gente tem que fazer. É uma questão individual e isso é muito falado, né? Se você quer mudar o mundo, mude você mesmo primeiro, que é a forma que você pode contribuir para a mudança do mundo. Esse é um texto de 1956. E aí, para fechar, nós lemos, nós tentamos entender, nós explicamos, nós tentamos conhecer. Mas um único minuto de experiência verdadeira nos ensina mais que milhões de palavras e centenas de explicações. É aquela história do mapa, né? A gente estuda, a gente tenta entender, a gente se esforça, mas nós estamos conhecendo só o mapa. Se isso não tem um resultado, uma consequência, uma influência na prática da nossa vida, a gente só ficou no mapa. A gente não foi lá, pegou o mapa e foi conhecer o espaço real. E você conhecer o espaço real pode valer mais do que você conhecer o mapa. Sem dúvida, o mapa ajuda. O mapa te posiciona no real. Mas sem você ir para o real, sem isso ter um impacto na sua vida, nas suas atitudes, é só um conhecimento estéril, como ela coloca no outro texto que eu não trouxe aqui. Conhecimento estéril, aquele que não produz frutos. Então, é isso. Eu tinha selecionado muitos textos, aí eu fui reduzindo por conta do tempo também. É um livro com quase 500 páginas, assim, que acrescenta, que esclarece, que traz uma visão, assim, muito próxima do Yoga Integral de Sri Aurobindo. Então, é isso. Estes momentos de partilha, de inclusão da percepção, da visão da mãe, certamente vão ser mais frequentes na medida em que, como o Henrique destacou, a maneira como ela aborda as questões é sempre mais próxima, mais prática, por assim dizer. Ela parte quase sempre de um ponto de vista mais pragmático, da experiência ou de como
favorecer a experiência mais direta, mais imediata. Então, da mesma forma, nos trechos que selecionei, nós vamos perceber isto. É só interessante destacar que a quase totalidade do que se transcreve da palavra, da experiência da mãe, são experiências, são testemunhos verbais. Então, por exemplo, estas seleções que Henrique nos trouxe são da década de 50, muito provavelmente são ainda do período em que ela estava ainda em contato direto com os discípulos, particularmente num momento que começou como aulas de francês que ela se propôs a dar para as crianças do ashram, mas desde o início ela tornou esses momentos em momentos em que, digamos assim, sob o pretexto mais imediato do ensinar o francês, o que ela abordava eram todas as questões da vida, do desenvolvimento interior espiritual. Então, a partir de um dado momento, aqueles momentos não eram mais frequentados apenas pelas crianças, pelos alunos, no playground, na praça de esportes do ashram, mas toda a comunidade, todos os discípulos acorriam e frequentavam. Esses são os momentos que na coletânea da obra da mãe são reunidos nos volumes dos chamados entretiens. São as conversas que ela mantinha com os discípulos. Então, num desses textos, ela menciona, inclusive, uma aula anterior derivado daí. A partir de 1959, 1960, aí sim começa esse registro que foi reunido pelo Satprem como a agenda. São os testemunhos que ela fazia e que ele gravou de todo o imenso e complexo processo de yoga que ela começou a empreender, então, desde fins de 1959, quando ela se retirou desse contato mais imediato com a comunidade, para se concentrar nesse trabalho que se prolongou até 1973, quando ela deixou o corpo. Então, as passagens que trarei certamente são, eu não saberia precisar de que momento, mas são também transcrições de testemunhos verbais que ela nos legou. Então, vou compartilhar com vocês, uma vez mais, a tela. Se observar bem de perto, sem dúvida, você verá que traz em si mesmo o contrário da virtude que tem de realizar, aqui considerando virtude em seu sentido mais amplo e mais alto. Você tem um propósito especial, uma missão especial, uma realização especial que é só sua. Você traz em si todos os obstáculos necessários para tornar perfeita tal realização. Você descobrirá sempre que, dentro de você, escuridão e luz vão juntas. Você tem uma capacidade, você tem igualmente a negação dessa capacidade. Se, contudo, você deparar dentro com uma sombra profunda e espessa, esteja certo de que em algum lugar em você existe uma grande luz. Depende de você fazer uso de uma para realizar a outra. Então, ela nos dá aqui indicações preciosas e muito particulares, muito esclarecedoras sobre a psicologia, o que se vai descobrir à medida em que se começar um processo de aprofundamento do autoconhecimento.
Então, vai se encontrar experimentalmente, não teoricamente, mas a constatação de que a consciência humana, como expressão desse processo de evolução da natureza, de consciência que a natureza realiza e que encontra no momento, no estágio humano, a sua expressão mais avançada, mais complexa, toda essa evolução emergiu do inconsciente, emergiu, por assim dizer, da completa negação da todo-consciência original que começou e que escolheu realizar este grande movimento de mergulho no inconsciente para, a partir daí, evoluir. Então, na manifestação, na evolução, o elemento de luz ele vai emergir a partir deste fundo de inconsciência. É um pouco aquela percepção que ouvimos no texto em que ela falou do ouro puro que, no entanto, está misturado à ganga, à impureza de minérios misturados, e que cabe, então, a cada um realizar este processo de autodepuração para que este elemento de ouro, de luz, de verdade, possa emergir. De certa forma, um paralelo, acho que poderíamos fazer com a percepção de que tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que tem um corpo físico, projeta uma sombra. Ou seja, tudo que tem uma densidade física tem consigo inerente a esta densidade, a esta presença física, a sombra que é projetada. Então, é uma descoberta que virá se não estivermos, como ela nos faz aqui, alertados para isso. Isso pode trazer até mesmo perturbação, perplexidade, porque até por uma necessidade do processo de individuação egóica, nós teremos, muito provavelmente, a necessidade de afirmar estes aspectos positivos, virtuosos, e, tanto quanto possível, deixar de lado a percepção daquilo que é a contraparte disso. Mas chegará um momento em que será necessário, inevitável e necessário que, para uma percepção mais completa de si, que possamos integrar a existência dessa contraparte. E ela nos diz que é uma contraparte que é como que precisamente o oposto, aparentemente a negação daquilo que temos como uma verdade que vai se expressar como um propósito, uma missão, uma realização. Então, aquele tipo de alma, aquela nota particular que cada um vai encontrar aí em si, em cada um, a contraparte, por assim dizer, que ele terá que encarar e ser capaz de integrar. E, como ela nos diz no final, até utilizar como um elemento de contraponto, de resistência, como uma alavanca para a realização do aspecto luminoso. Então, ela nos afirma como que nos dando um reconforto prévio. Se contudo você deparar dentro com uma sombra profunda e espessa, esteja certo de que em algum lugar em você existe uma grande luz. Então, a sombra é a afirmação, a certeza de que existe a luz. Ela poderia também nos fazer o alerta inverso, ao dizer, se há uma grande luz, esteja certo de que há uma sombra correspondente, ou seja, um alerta para estarmos atentos, vigilantes, não recairmos numa autocondescendência de vaidade, orgulho, porque onde existe uma luz, existe uma sombra, mas aqui ela nos afirma positivamente, onde existe a sombra, existe a luz. Depende de você fazer uso de uma para realizar a outra. É quase o trabalho de um cientista, né? Como ela já havia falado do cadinho transformador, purificador, que liberta o ouro, o trabalho de transmutação
que o cientista, então, pode realizar no seu laboratório, é perceber de forma muito objetiva, muito serena, a existência dos componentes e de como um pode favorecer, dinamizar a realização do outro. Uma outra passagem que vai complementar essa percepção, agora estendendo-a para o âmbito do mundo, da totalidade de manifestação da qual cada um de nós é parte. Jamais diga, sou assim e não posso ser de outra forma, pois isso não é verdade. Você é assim precisamente porque tem de tornar-se o contrário disso. Todas as dificuldades estão aí exatamente para que você possa aprender a transformá-las na verdade que elas ocultam. Da mesma forma, pode-se dizer que se o mundo não fosse essencialmente o oposto daquilo que ele se tornou, não haveria esperança. Porque o poço é tão escuro, tão profundo, a inconsciência tão total, que se isso não fosse um sinal da possibilidade de uma consciência plena, a coisa a ser feita seria desistir. Então, retomemos. O primeiro parágrafo fala ainda da realização da experiência individual. Jamais diga, sou assim e não posso ser de outra forma, pois isso não é verdade. Você é assim precisamente porque tem de tornar-se o contrário disso. Todas as dificuldades estão aí exatamente para que você possa aprender a transformá-las na verdade que elas ocultam. Então parece haver essa dinâmica de uma contraposição, de uma resistência, de uma contraparte escura a uma possibilidade luminosa. Já na história que ouvimos, de Atena, há um momento em que ela se dirige a Poseidon, dizendo a ele, oponha a eles a resistência, porque isso fará com que eles cresçam. Então, a resistência oposta, a dificuldade oposta, é também um fator de fortalecimento, de crescimento, se pudermos compreender e utilizar isso. Então, a experiência pode inicialmente, às vezes, ser de desencorajamento, quando estamos num processo de alguma forma, autoconhecimento, desenvolvimento há décadas, e encontramos resistências que permanecem aparentemente inalteradas. Então, podemos tender a pensar que isso é intransponível, intransformável, então que o que eu tenho a fazer é me contentar, aceitar. Às vezes também a experiência pode ser a contrária. Eu encontro uma determinada característica com a qual me identifico e afirmo, isto é o que eu sou, isto é o que minha família é, isto é o que gerações da minha família foram, e faço disso uma afirmação, digamos, orgulhosa de uma determinada característica que, na verdade, não é necessariamente uma realização, mas é um obstáculo obstinado a uma realização. Eu posso me envaidecer de determinadas características que são, na verdade, resistências, expressão da resistência, da inércia, do atavismo. Mas se eu vejo como dificuldade, elas estão aí, como ela nos diz, para aprendermos a transformá-las na verdade que elas ocultam. Então aqui há uma afirmação muito profunda, que sempre foi, na verdade, uma das afirmações centrais de Sri Aurobindo, de que o mundo, a manifestação é o divino, só que o divino manifestado sob os véus do inconsciente que o ocultam, que eventualmente deformam inicialmente a sua manifestação. Então a questão é liberar
esta verdade destes véus deformadores sob os quais ela está oculta. O parágrafo seguinte transpõe isso para o mundo. Da mesma forma, pode-se dizer que se o mundo não fosse essencialmente o oposto daquilo que ele se tornou, não haveria esperança, porque o poço é tão escuro, tão profundo, a inconsciência tão total, que se isso não fosse um sinal da possibilidade de uma consciência plena, a coisa a ser feita seria desistir. Então, se aceitamos essa premissa audaciosa e ao mesmo tempo consoladora que Shri Aurobindo e a mãe nos oferecem, de que o que está no mundo buscando manifestação nele é o próprio divino, é a verdade divina, que assume estes véus, esses disfarces, estas máscaras, e que a deformação destes véus e disfarces é a própria afirmação da possibilidade do que está aí. Então, na dificuldade, partindo dessa premissa, devemos ver a própria afirmação da possibilidade. Porque ela não nos oferece nenhuma ilusão. O poço é profundo, escuro. A inconsciência total. Isso nós podemos ver, não como emerge, não só em nós mesmos, mas como emerge à nossa volta, a resistência, quando vemos que a possibilidade de uma realização é constantemente contraposta pelo que parece ser a negação disso. Aqueles recuos da evolução, aquelas resistências, aqueles movimentos para trás, por assim dizer, que aparentemente negam toda a possibilidade de evolução. Shankara disse, e outros com ele, que o mundo não é digno de ser vivido, que você deve considerá-lo uma ilusão e deixá-lo tão logo seja possível, pois você nada pode fazer com ele. Eu lhe digo, ao contrário, que é porque o mundo é tão mau, tão obscuro, tão feio, tão inconsciente, tão cheio de miséria e dor, que existe nele a possibilidade de tornar-se a beleza suprema, a luz suprema, a consciência suprema e o deleite supremo. Então ela começa mencionando um dos porta-vozes daquela visão de que o mundo é ilusório, é um véu de ilusão que deve ser tão rapidamente quanto possível abandoná-lo, porque nada pode ser feito, nada há nele que possa ser transformado na realidade, na verdade espiritual que está algures, num outro plano, não aqui no plano do mundo, da vida. Ela vem nos dizer o contrário. É precisamente porque ele é tão mau, tão obscuro, tão feio, tão inconsciente, tão cheio de miséria e dor, que existe nele a possibilidade de tornar-se a beleza suprema, a luz suprema, a consciência suprema e o deleite supremo. Ela aqui aponta para uma verdade, uma possibilidade que nós já havíamos ouvido em Shri Aurobindo, em um aforismo que abordamos anteriormente, que eu acho que é a contraparte perfeita do que ela nos afirma aqui. Perceber e amar o Deus da beleza e do bem, no feio e no mal. E, no entanto, aspirar, no mais extremo amor, curá-lo de sua fealdade e de sua maldade. Eis a verdadeira virtude e moralidade.
perceber e amar o Deus da beleza e do bem, no feio e no mal, e, no entanto, aspirar, no mais extremo amor, curá-lo de sua fealdade e de sua maldade. Eis a verdadeira virtude e moralidade. Ele nos dá aqui a passagem para um último texto da mãe que vamos ler, com essa percepção, essa colocação do final, o que é virtude, o que é moralidade. Este texto que nós leremos é um texto que, pessoalmente, o meu primeiro contato, a primeira leitura com ele foi um impacto de me deixar como que petrificado. Até hoje ele me causa um grande impacto, a cada vez que eu me aproximo dele. Basicamente, essa espécie de vontade de pureza, de bem nos homens, que se expressa na mentalidade comum como a necessidade de ser virtuoso, é o grande obstáculo à autodoação verdadeira. Esta é a origem da falsidade e, mais ainda, a própria fonte da hipocrisia. A recusa de aceitar, tomar a si sua parcela do fardo das dificuldades. O desdobramento, a sequência desse texto vai explicá-lo, mas acho que já cabe apontar alguns aspectos aqui. Então ela nos fala esta espécie de vontade de pureza, de bem nos homens, de identificar-se como virtuosos, respeitáveis, de sermos homens de bem, cidadãos de bem, com toda a identificação moral que isso caracteriza. E é que ela diz que se expressa na mentalidade comum como a necessidade de ser virtuoso. Este é o grande obstáculo à autodoação verdadeira. Vem à memória um aforismo de Sri Aurobindo em que ele diz que quando o divino me tirou a veste do pecado, eu me alegrei. Mas ele não parou aí, ele veio e me arrancou a veste da virtude, aí eu me alarmei. O pecado é algo com o qual não nos identificamos, ou que não vemos como sendo expressão da nossa natureza. Já aquilo que identificamos como virtuoso, como bem, a isto tendemos a nos apegar. Mas a autodoação verdadeira, ela pressupõe que mesmo as nossas virtudes são tão limitadas, tão circunstanciais, relativas, também delas deveremos, num dado momento, abrir mão. Ela nos diz, esta é a origem da falsidade e mais ainda a própria fonte da hipocrisia. Aqui é interessante lembrar, a mãe faz menção a uma espécie de aforismo do escritor francês Anatole France, em que ele escreveu que a hipocrisia é a homenagem que a falsidade presta à verdade. Ou seja, a hipocrisia é a falsidade assumindo vestes de verdade. Então, ela assume uma aparência, uma máscara, e nisto ela está como que prestando, é como se fosse um reconhecimento inconsciente de que a verdade é a verdade. Mas ainda assim é falsidade, é a negação da verdade. A recusa de aceitar tomar a si sua parcela do fardo das dificuldades. A dificuldade é sempre o outro, a dificuldade está no mundo. A resistência, o obstáculo é sempre o outro, não está em mim. Eu sou a virtude, eu sou o bem. Não tentem parecer virtuosos. Vejam quanto vocês estão unidos.
são uma só coisa com tudo o que é antidivino. Assumam sua parte do fardo. Aceitem ser vocês mesmos, impuros e falsos. E dessa forma, serão capazes de assumir a sombra e oferecê-la. E, na medida que forem capazes de assumi-la e oferecê-la, então as coisas irão mudar. Não tentem estar entre os puros. Aceitem estar com aqueles que estão na escuridão e doem isto com total amor. Então, o que ela nos indica, recomenda, não é como que afirmar, assumir e afirmar, e nos fechar naquela sombra, naquela dificuldade que está em nós, mas, ao mesmo tempo, não deixarmos de perceber, de reconhecer isto. E aí abrirmos mão dessa necessidade de nos identificar com o virtuoso, o bem, a percepção clara, científica, objetiva, por assim dizer, de que o que é a sombra do mundo tem também em nós uma contraparte. Nós somos parte disso. Assumam sua parte do fardo. Aceitem ser vocês mesmos, impuros e falsos. Não é tornar-se impuro e falso, mas é reconhecer a presença do que houver de impuro e falso. A sinceridade vai nos mostrar isso. E desta forma, assumir a sombra e oferecê-la. Assumir em si. Não é preciso mergulhar na sombra do mundo para oferecê-la, porque muito provavelmente ela vai ter uma dimensão que vai me afogar, vai me despedaçar. Mas em mim, esta impureza, essa falsidade está. E eu posso em mim lidar com ela, posso em mim reconhecê-la como alguém que é o que a sequência da colocação vai nos indicar. Oferecê-la. Então, oferecê-la não é desdenhar dela, é algo que alguém faz com o máximo cuidado, o máximo zelo, pega e oferece, como alguém que oferece uma flor. Há uma flor que a mãe identificou como sendo expressão da falsidade. É o mundo oferecendo nesta flor ao céu, à luz, à falsidade, para que ela seja transformada. E na medida que formos capazes de assumir a sombra e oferecê-la, as coisas irão mudar. Não tentem estar entre os puros. Aceitem estar com aqueles que estão na escuridão e doem isto com total amor. Aqui é inevitável voltar ao aforismo de Sri Aurobindo. Perceber e amar o Deus da beleza e do bem, no feio e no mal, e, no entanto, aspirar, no mais extremo amor, curá-lo de sua fealdade e de sua maldade. Eis a verdadeira virtude e moralidade. Não mais a virtude e a moralidade que condenam, mas que aceitam, assumem e oferecem à luz, porque, na verdade, não somos nós quem vai realizar a transformação. Como Henrique mencionou o exemplo da flor, não somos nós que fazemos com que a flor desabroche. Ela desabrocha ao convite da luz, da irradiação do sol. Mas nós podemos oferecê-la à luz para que seja transformada. Eu gostaria já de antecipar uma percepção sobre um ponto, uma passagem
do diálogo, né, de Atena e Poseidon, em que ela deixa claro que a sua missão ali é estabelecer integração, união naquilo que naquele momento, ou que num determinado momento histórico, a gente pode dizer que foi um fator de distanciamento, de separação, aparentemente intransponível, que eram os mares, os oceanos. Então, num primeiro momento, para que o ser humano pudesse chegar, digamos, à exploração, ao conhecimento do mundo, do globo como um todo, ele tinha necessariamente que enfrentar os desafios e obstáculos do mar. Então, é como se fosse uma missão do Avatar, a estabelecer integração e união. Neste momento, a integração e a união através da transposição do obstáculo físico, que é o oceano, que é o mar, e todas as dificuldades e perigos que ele oferece. E que Poseidon orgulhosamente assumia, né, até aquele momento. Hoje nós temos outras formas de aproximação, de integração instantânea, né, através das conexões, por exemplo, da internet, que nos permitem a interligação instantânea com o mundo inteiro. E o que podemos fazer disso como integração da consciência humana.